nos ajudar a compreender e aplicar também, ainda que nós não estejamos com o propósito de fazer uma exposição da Bíblia, todavia nós vamos estudar um assunto que tem uma grande importância para o cristianismo, né? Por isso, inclusive, eu coloquei o texto aí, no princípio criou Deus os céus e a terra, que é um pressuposto fundamental do cristianismo para o desenvolvimento de todo e qualquer estudo na natureza, né? Então, vamos orar e pedir ao Senhor graça nesse momento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor por tudo, porque o Senhor é Deus. A tua palavra nos diz que o Senhor nos criou e também que o Senhor nos sustenta. Diz que o Senhor é o nosso pastor e também o nosso redentor. Tudo é para ti, tudo vem de ti, tudo está em ti. De forma que sem o Senhor não existiria nada e nem jamais poderíamos ter conhecimento algum. Assim, ó Deus, nós glorificamos o teu nome e pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento, no qual nós temos um interesse de aprender um pouco sobre um assunto que, nesse período que nós vivemos, desde, Senhor Deus, o início da Idade Moderna, é um assunto que foi calado e que, por tua graça, tem se levantado pessoas para reivindicar a importância do assunto, que é o fato de que o período de 1000 anos da igreja é um período de grandes construções, contribuições, de um período de um valor muito importante para os nossos dias, porque nos forneceu bases para que a igreja pudesse, inclusive, seguir saudável e até para que o conhecimento fosse desenvolvido. Que o Senhor nos ajude a compreender e aplicar isso às nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse período tem uma importância singular para mim. Eu não sei se o Douglas sabe, eu não sei se eu cheguei a mencionar isso, eu sei que desenvolvi isso um pouquinho depois, mas esse é um período de grande importância porque entendo eu, e aí fazendo essa introdução, que os 1000 anos ele tem uma relação com o milênio da igreja, né? Então nós vamos estudar um período que eu entendo ser um período singular para a vida da história da redenção, inclusive. É um período de 1000 anos, tá? A Idade Média deve ser considerado como um período de 1000 anos. Não dá para a gente dizer que é 1000 anos no sentido mais específico, contando dia a dia, mas é um período de 1000 anos. A Idade Média pode ser dividida de duas formas. Eu vou considerar dois termos, tá? Dividi-la por causa da política, então seria uma divisão política que vai de 476 a 1453, ou seja, da queda do Império Romano à queda de Constantinopla. Essa seria uma divisão política. Mas podemos também dividir, eu acho que não deveríamos excluir essa outra sugestão de divisão da Idade Média, porque ela, de uma certa forma, possui também marcos interessantes, que seria uma divisão mais ideológica. A Idade Média indo de 313, mais ou menos, que seria exatamente quando a igreja recebeu liberdade, né? Então, nesse edito que a igreja recebeu para ter liberdade de exercer a sua fé, de viver o cristianismo, né? Até o período, e aí não dá para dar uma data certa, porque não existe uma data da Renascença, mas seria até o período da Renascença. Não seria considerado, então, 1000 anos também, porque a Renascença vai acontecer no século XIV, vamos botar ali a data de 1300, então de 300 a 1300 a 1000 anos. De quase 500 a quase 1500 também dá 1000 anos. E é curioso, então, que de um jeito ou de outro, seja qual for a escolha que o estudioso faça para dividir o período da Idade Média, questões políticas ou ideológicas, vai dar 1000 anos do mesmo jeito. E é esse o período que a gente está querendo falar, sobre o qual queremos falar um pouco. Qual é a importância do assunto? Tá? Por que é importante o assunto
Idade Média e as contribuições que a Idade Média trouxe. É importante porque o período chamado de Idade Moderna, que é o que, de certa forma, nós vivemos, ainda que nós já estejamos na pós-modernidade, por causa de algumas diferenças da modernidade, a modernidade ela cultivou a razão e a pós-modernidade é um sincretismo entre a razão e as necessidades religiosas do homem. Houve uma miscigenação disso após a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que as pessoas ficaram decepcionadas com a proposta da modernidade e a falha, né, da modernidade em cumprir as suas propostas, a proposta de um mundo melhor, a proposta de que tudo ia dar certo, porque o problema do mundo era a religião, o problema das guerras era a religião. Então, tudo foi a religião. A modernidade, me permitam usar um termo aqui, bem radical, fez um papel bem de anticristo. Tudo era religião. Então, todos os problemas da sociedade, do homem, foi culpa da religião. Então, a modernidade disse, olha, agora que a gente expulsou a religião da sociedade, nós vamos ter um paraíso. A razão do homem é capaz de construir um mundo melhor. E essa proposta da modernidade, então, foi sendo apresentada pelo desenvolvimento tecnológico. Aí nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e o desenvolvimento decorrente desses, que tanto aponta para um sucesso do capitalismo, como também para um sucesso das novas descobertas, né? E o homem vai começar a receber os benefícios, que é uma vida mais confortável e assim por diante. E, todavia, o que acontece? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial acabam frustrando completamente a sociedade, porque em vez de ter um paraíso, né, acabaram no inferno. E as duas guerras trouxeram uma frustração terrível, e por isso, então, vem a pós-modernidade, porque o homem já não queria mais se basear em promessas que não puderam ser cumpridas. E aí vem um misto de modernidade com o sentimento religioso e nasce a pós-modernidade. Então, a importância do assunto é que esse período da modernidade procurou propositadamente, fez uma grande divulgação para colocar a Idade Média, que é o período da Igreja, que é o período do cristianismo. Não dá para pensar em Idade Média excluindo o cristianismo, porque basicamente os dois termos se fundem, eles são o mesmo período, eles apontam para a mesma época, e então houve um interesse muito grande de torná-lo como um período mal falado, né? Houve uma busca constante por denegrir esse período. E a Idade Média começou a ser visto por todo mundo, e aí eu digo por todo mundo mesmo, porque nesse ponto tanto vale para cristãos como para não cristãos. A Idade Média começou a ser visto como um período que não houve nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de avanço, e também que até a própria questão teológica também foi ruim, só houve problemas teológicos, heresias. Tanto é que, se eu perguntasse para um de vocês aí, o que é que vocês sabem sobre a Idade Média? Eu acredito que, ou que aprenderam, ou que ouviram, ou qual é a sua visão sobre a Idade Média? Se você corrigiu, né? Se algum de vocês já corrigiu isso estudando, ótimo. Mas mesmo assim, creio que vão lembrar que na escola, em algum momento da vida, tiveram uma percepção ou uma noção negativa, né, da Idade Média. Porque foi isso que foi ensinado na escola. Não há nenhum tipo de informação além disso, né? São sempre informações negativas. E por isso, então, o período, ainda hoje, mesmo que já se tenha descoberto muito do que foi feito na Idade Média e os grandes avanços e as grandes contribuições, mesmo com todas as descobertas, nós vemos que ainda existe essa imagem negativa, principalmente no Brasil, a respeito da Idade Média. Então, há um preconceito. E nós, então, encontramos alguns filósofos, físicos também, porque o ponto de partida para essa
releitura da história da ciência no período da Idade Média pode ser tomado a partir do Pierre Duhem, que é um francês, um físico. Na verdade, ele não era um filósofo, apesar de que ele vai abordar questões filosóficas, mas ele é um físico, e ele vai mostrar que a leitura que a modernidade fez da Idade Média ela está errada. Não houve uma ruptura. A Idade Moderna não é um nascer do nada, não é uma explosão de conhecimentos fortuitos. A Idade Média, ou melhor, a Idade Moderna, é uma continuidade da Idade Média. E que tudo aquilo que foi desenvolvido na Idade Moderna tem a ver com a Idade Média. Ou seja, o que hoje se sabe sobre o Galileu, por exemplo, que talvez seja um dos mais citados cientistas da Idade Moderna, tudo aquilo que ele descobriu e outros mais desenvolveram tem uma forte relação com tudo aquilo que já foi antes descoberto e foi acumulado, porque o conhecimento da Idade Média ele foi sendo acumulado por estudiosos posteriores e isso chegou aos nossos dias também, inclusive. E eles usaram, o pessoal da Idade Moderna, principalmente nos primeiros séculos, no século 16, 17, 18, usaram bastante o pessoal da Idade Média, apesar de nem sempre fazerem citações, como nós vamos encontrar no próprio Galileu, que apresentou uma série de, entre aspas, descobertas que, na verdade, não eram descobertas dele, eram descobertas de outros estudiosos medievais, só que ele organizou, isso ele realmente fez de novo, porque ele organizou aquilo que ele viu nas descobertas medievais e apresentou uma proposta, uma síntese, né, de tudo aquilo para o mundo. Foi essa síntese que passou a ser conhecida. O problema é que ele nem sempre citou as fontes, nem sempre ele disse que, na verdade, o que ele estava dizendo não era dele. Ele já pegou de um outro estudioso que apresentou a ideia. Então, pensando na importância do assunto, a gente enfatiza o fato de que a Idade Média foi muito mal falada e que isso foi injusto. Injusto porque os grandes estudiosos que foram base para os estudiosos da Idade Moderna, eles foram estudiosos da Idade Média. Então, isso é injusto. E não é só injusto com cristãos, não, tá? Os árabes e os chineses produziram bastante. Nós vamos encontrar nos cristãos uma capacidade de fazer bom proveito de descobertas de outros povos, o que já tira um mito, né? Aquele mito que talvez você já tenha ouvido. A igreja não deixava ninguém desenvolver ciência porque tudo era heresia, tudo era anticristão, e por isso, então, que não houve desenvolvimento. Isso é uma mentira, isso é um mito. Na verdade, é tão interessante que é fácil de provar esse mito, que as descobertas da Idade Moderna foram alcançadas pela conservação de estudos de estudiosos, de pessoas de várias culturas, e que os cristãos são quem conservaram. Por exemplo, as obras de Platão e Aristóteles nós conhecemos porque árabes traduziram e os cristãos também traduziram. Obras na área, principalmente da matemática, em que vários árabes contribuíram, duas áreas que os árabes contribuíram muito: matemática, e em matemática falando de termos bem gerais mesmo, tanto pensando na aritmética quanto a geometria, como também na medicina. Duas áreas que os árabes deram grandes contribuições. E os cristãos tomaram proveito. Veja, se os cristãos eram realmente avessos ao conhecimento, ou se a igreja perseguia estudiosos, por que então existem tantos livros de outros povos em que os cristãos traduziram, usaram, desenvolveram, guardaram e repassaram para frente? Então, veja que a má fama da Idade Média ela é injusta, não só com cristãos, mas é injusta com outros, principalmente a gente menciona os árabes e os chineses, porque os árabes deram grandes contribuições na área do estudo, da pesquisa, e os chineses têm contribuições interessantes no desenvolvimento de máquinas, né? Desenvolvimento de equipamentos. Eles também produziram
bastante. Então, isso torna o necessário que nós façamos uma correção na leitura que foi má feita, né? Ou de propósito fizeram uma leitura errada para difundir uma imagem negativa da Idade Média. Então, eu vou pular, tá? Então, só para, como eu disse, eu vou resumir, né? Eu creio que os slides aqui dá para 3 horas ou mais de palestra, tá? Mas vou procurar os pontos principais. Estou colocando os slides na tela para vocês poderem ler enquanto estão ouvindo, e que eu não vou estar citando os slides ipsis literi, mas vocês podem ter acesso. Mas uma curiosidade talvez que seja interessante é que o próprio termo a Era das Trevas é um termo que foi aplicado equivocadamente. Quando o Francisco Petrarca ele usou esse termo, ele não estava se referindo à Idade Média como um período em que não houve produção nenhuma. Ele era um poeta, ele não era um cientista, digamos assim. Ele não era um cara envolvido com outros tipos de estudos, de pesquisas. Ele era alguém envolvido com literatura. Ele produziu poesias. E a sua leitura é uma leitura de um poeta que observou que a literatura latina de seus dias, veja, século XIV já. Observe que o Petrarca ele já está no final da Idade Média e vendo que a literatura latina era pobre. E, inclusive, vendo também que, em seus dias, a igreja estava com uma espiritualidade pobre. E isso fez com que ele usasse esse termo de a Era das Trevas, criticando a sua geração. E os iluministas pegaram a expressão para qualificar, denominar todo o período da Idade Média, o que foi injusto até com o autor da expressão, porque não era essa ideia do Francesco Petrarca ao citar essa expressão, a Era das Trevas. Então, essa expressão não é adequada para um cristão. Se você vai mencionar esse período em algum momento, não use essa expressão. Essa é a orientação que eu posso dar, porque ela é injusta até com o autor da expressão, não diz respeito ao período, o período não foi desse jeito, e além disso, quando nós pensamos em área das trevas, nós estamos, quando estamos nos referindo usando essa expressão, era das trevas, é ao período cristão. Então, não poderia ser um período de trevas, porque foi um período em que o mundo foi cristianizado, né, um período em que o cristianismo foi propagado de uma forma bastante abrangente. Se nós temos o cristianismo na Reforma Protestante e, em seguida, com a modernidade, a evangelização das nações, isso começou com a Idade Média, não foi do nada. Nem mesmo podemos dizer que os reformadores foi que começaram isso. Eles fizeram uma correção no cristianismo de seus dias, foi muito importante, mas não começaram do nada. Porque, inclusive, nós vamos encontrar estudiosos anteriores que também protestaram os seus dias, como o próprio Francesco criticou a espiritualidade também dos seus dias, tá? Então, a Era das Trevas não é uma expressão adequada para o período da Idade. Tendo em vista que se tenha entendido esse, esse período, talvez seja interessante a gente ir para o primeiro ponto do nosso tema, da nossa palestra. Ah, mas antes, deixa eu pegar aqui para poder não pular tanto também. Então, ah, uma coisa interessante aqui, só para algumas citações que a gente colocou aqui na tela para vocês poderem olhar. Na Idade Média, nós já falamos, se conservou muito do material antigo, né, da antiguidade. Mas além desse material, se produziu dois materiais que eram usados na base da educação na Idade Média. São o trivium e o quadrivium. O trivium, que era o estudo da gramática, lógica e retórica, alguns vão dizer gramática, dialética e retórica, tá? Mas considere que a tríade é a mesma.
a gramática, lógica e retórica, e o quadrivium, que apresentava ao aluno a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Então, observe que as 7 artes liberais, elas mostram o interesse e a preocupação na educação das pessoas. Não era obrigatório, mas era uma educação oferecida até de graça. A educação gratuita, ela não é uma novidade dos nossos dias, não. A educação gratuita, ela existiu na Idade Média. É interessante que vários dos estudiosos que fizeram grandes descobertas, deixaram material para as gerações seguintes, eles vieram de famílias pobres. Ou seja, na Idade Média, podia estudar quer nos mosteiros, ou mesmo nas igrejas, nas paróquias, nas vilas. Sempre tinha um local para isso. E podiam estudar ricos e pobres. Os ricos, eles costumavam, quem tinha condições, costumava pagar. Era uma forma de manter o sistema. Mas eles estavam sempre dando bolsas para quem não tinha condições. Então, essa imagem de os ricos eram beneficiados, os pobres eles não tinham educação. Isso não é verdade. Não era obrigatória, como em nossos dias querem obrigar que as pessoas estejam na escola, o que não é também, de uma certa forma, saudável, tendo em vista nossos problemas hoje, né? Às vezes é muito melhor estudar em casa do que estudar numa escola que está ensinando a partir de uma vertente problemática, que é, infelizmente, o que temos vivido há algumas décadas na educação do nosso país. Mas eles tinham essa educação disponibilizada para quem quisesse. Tanto que, por isso, surgiram muitos grandes homens, grandes estudiosos. Isso mostra que eles valorizavam a educação. Quem quisesse aprender, tinha onde aprender, tendo ou não tendo condições. Mas eles teriam a disponibilidade do professor e do conteúdo, do conhecimento, para que eles se desenvolvessem. Então, isso também contribui para mostrar que a Idade Média valorizou o conhecimento, valorizou a educação, que é uma característica, inclusive, do próprio cristianismo, o valorizar o conhecimento, valorizar a educação. Citando aqui um texto bíblico, vocês lembram que quando os apóstolos, logo no início de Atos dos Apóstolos, eles são presos, né, porque estão pregando o evangelho, a liderança não gostou, os judeus não gostaram disso, e eles estavam falando em Cristo, e eles não queriam que eles falassem em Cristo, e então o Pedro e o João, eles são presos e falam, né, acerca de Cristo para a liderança. E o texto, Atos 4, versículo 13, diz que, 13, diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, e até uma tradução equivocada, porque quando você lê a palavra iletrado, você pensa no analfabeto. Eles não eram analfabetos. Eles só não eram doutores, eles não eram pessoas estudadas como os outros. Eles não tinham estudado aos pés de um rabino como Paulo, por exemplo, mas eles não eram iletrados. O judeu valorizava a educação. As sinagogas eram uma escola onde eles aprendiam. Havia educação, isso era um princípio do Pentateuco. E eles se admiraram porque eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles conseguiam falar de um jeito que nem eles mesmos, os doutores, falavam. Com clareza, com convicção e com conhecimento da própria Bíblia. Isso mostra que o cristianismo ele sempre valorizou a educação. Desde o início, Jesus ensinou aos apóstolos, ele foi um rabino para eles. O cristianismo nasce com esse propósito de levar o conhecimento da verdade para as pessoas, para o mundo, certo? E antes de passar para o primeiro ponto, que é a colocação dos fundamentos, só chamar a atenção para esse parágrafo, que é uma citação de Abraham Kuyper, porque ele mostra a que ponto a modernidade chegou, quando ele cita o grito furioso de Voltaire, dizendo sobre Cristo, abaixo com o salafrário. Então, veja que a modernidade ela não
tinha o interesse apenas de ser um período em que a razão ativada. A modernidade surge com um intento também bastante anticristão. A modernidade ela tem esse caráter anticristão proposital. Os gritos revoltados contra Cristo, não contra práticas erradas de cristãos. É diferente quando nós nos levantamos, ainda hoje, protestando os erros de cristãos e dizendo vamos corrigir isso, está errado, e é diferente de quando nós nos voltamos para o próprio Deus, né? Então, os gritos furiosos de vários personagens conhecidos da modernidade são gritos anticristãos mesmo, propositais. Eles não estão apenas querendo corrigir problemas, eles estão querendo acabar com o cristianismo, porque entendem que é algo nocivo, é algo ruim. Bom, esse é o ponto introdutório. Por que estudar o assunto? Por causa daquilo que foi dito de errado sobre a Idade Média e porque ela é importante para os nossos dias. Então, nós temos duas razões: a injustiça cometida contra a Idade Média e a importância da Idade Média para os nossos dias, pensando nas contribuições que ela deu, até teológica, né? Como nós já mencionamos, os 7 concílios ecumênicos, eles acontecem na Idade Média. Eles vão acontecer exatamente nesse período em que a igreja está se desenvolvendo teologicamente. Veja que o primeiro concílio ecumênico vai acontecer em 325. Daí para frente acontecem os outros. E encerram os 7 concílios ecumênicos em 787. Então, nós estamos falando de um período da Idade Média. Mas vamos falar da colocação dos fundamentos. Na Idade Média, nós vamos encontrar a colocação dos fundamentos para o desenvolvimento da ciência. Essa é a ideia. Ou seja, a Idade Moderna fez bom uso em certa medida e mau uso em outras medidas também dos fundamentos colocados pela Idade Média. Coloquei uma citação de Bento de Núcia só para mostrar que a ênfase na leitura mostra o interesse deles pelo conhecimento. Claro que o centro do conhecimento para o cristão, o principal livro, né, do cristão é a Bíblia. Não podemos dizer que não é a Bíblia. Um cientista, mais interessado que ele seja em partículas, na astronomia, seja qual for o interesse dele, ele tem que ter, de fato, a Bíblia como um principal livro. Não no sentido místico, né? Querendo tornar a vida mística, porque a Bíblia não é isso. A Bíblia ela não nos leva para um misticismo. É uma fé racional. Mas porque a Bíblia revela a verdade é que Deus é o Criador. E o ponto de partida é esse. E, além disso, o que mais ela vai nos revelando. Então, o conhecimento que na Idade Moderna é desenvolvido, na Idade Média foi bastante cultivado, vem muito antes. Tá? Nós podemos dizer que isso vem desde os judeus. Pegamos em Gênesis ali, no capítulo de número 2, Deus diz para Adão que ele deveria dar nome a todos os seres. E esse não é um trabalho simples, não. É um trabalho que ainda hoje é feito por cientistas. O dar nome aos seres não é apenas chegar e dizer assim, que bonitinho, vou chamar isso de gato. Não é apenas dar um nome para um animal qualquer. Porque para dar nome a um ser, você tem que conhecer as características. Os nomes que são dados aos seres, eles têm a ver com as características. Então, já entramos num tema bastante debatido ainda hoje. A questão das categorias e a questão do gênero, né, ou espécies. Esse é um assunto que ainda é trabalhado hoje. E nós descobrimos novas espécies, seres minúsculos vão sendo descobertos e os nomes vão sendo dados de acordo com as características. Deus chegou para Adão e disse assim, Adão, dê nome aos seres. Ele estava ali para fazer ciência. Então, desde o início, o conhecimento é cultivado. Ou seja, aquilo que hoje é a ciência, um dia foi em hebraico da'at e em grego a episteme. E esses 3 termos podem ser considerados correlatos, mesmo que hoje nós pensemos em ciência como algo feito num laboratório,
Não é necessário que seja feito no laboratório, desde que o conhecimento seja cultivado de forma correta. E os métodos que os estudiosos usaram ao longo da história humana foram variados, de fato. Mesmo assim, nós vamos encontrar grandes contribuições de filósofos gregos, como Aristóteles, que ofereceu contribuições para diversas áreas do estudo, e os medievais desenvolveram esse conhecimento e apresentaram correções até desse conhecimento que herdaram também de filósofos gregos, e eles não estavam usando os mesmos métodos que nós usamos hoje, nem estavam isentos de fazer ciência, de oferecerem um conhecimento verdadeiro sobre o assunto que eles estavam pesquisando. Ou seja, há um mito também, que é o mito de que só existe conhecimento, só existe ciência, só existe conhecimento racional dentro do modelo grego-ocidental. Né? Então, esse modelo que o Ocidente assumiu e que tem uma origem na filosofia grega, passou a ser considerado padrão. Observe que o Ocidente ele é muito preconceituoso com o Oriente. É como se não houvesse nenhum tipo de conhecimento que pudesse ser considerado legítimo no Oriente. Os chineses nunca descobriram nada de forma legítima, porque eles não faziam ciência com os mesmos métodos que o Ocidente assumiu como sendo a metodologia mais adequada. E aí criou-se o mito de que todo conhecimento racional e toda ciência legítima ela é feita dentro desse contexto greco-romano ou ocidental. E isso é um mito também, porque muito conhecimento foi desenvolvido por árabes, como nós falamos, e temos muito que agradecer a eles, e conhecimentos foram desenvolvidos em outras culturas também, e foram conhecimentos legítimos. Tanto foram legítimos que nós usamos nomes que são como a álgebra, por exemplo, hoje usamos até hoje nomes que foram os árabes que deram. Então, não tem nada de ilegítimo só porque não usaram a mesma metodologia, mas conseguiram chegar a conclusões racionais e corretas em vários assuntos, certo? Então, o que acontece é que na Idade Média, o cristianismo, na verdade, não só o cristianismo, quando nós falamos, os árabes também fizeram bastante isso, eles recebem um conhecimento que já havia sido dado pensando em termos desse conhecimento científico, que os filósofos deram para ele. E o cristianismo vai desenvolver isso. O que é interessante é que poderíamos pensar assim, mas se não houvesse cristianismo? E se o mundo fosse uma sequência da Idade Antiga, né? Digamos que o cristianismo não tivesse subido, né, ao poder, ao domínio do mundo, como aconteceu na Idade Média, mas continuasse com um período romano. Teríamos chegado aos nossos dias? Bom, historiadores da ciência diriam não, não chegaríamos. Nós não estaríamos vivendo o desenvolvimento científico de nossos dias se nós não tivéssemos o cristianismo medieval. Por quê? Por causa das características da antiguidade. A antiguidade possui características que aí sim são ruins, porque o ambiente da antiguidade ele está bastante marcado pelo misticismo, né? E também pelo pragmatismo, que inclusive nós terminamos trazendo de volta para os nossos dias, tanto o misticismo quanto o pragmatismo. O misticismo, que são essas crendices populares, né? Que nós vamos encontrar que não são benéficas, sendo erradas, obviamente, elas não são benéficas, e o pragmatismo que você vê no consumismo. Quando você entende que fazer ciência é produzir um aparelho que um dia vai ser vendido e colocado na sua cozinha, isso, na raiz da ideia ou do termo, isso não é ciência. Esse pragmatismo ou utilitarismo não deveria ser considerado ciência, porque o propósito da ciência não é simplesmente criar um aparelho novo para colocar dentro de casa. A ciência é algo maior, porque ela tem a ver com a nossa vida, com quem nós somos. Tem a ver com entender aquilo que
é a criação na qual nós pertencemos, ou na qual nós estamos vivendo. Então é muito mais. Lá em Atos, capítulo de número 17, versículo 23, o Paulo observa essa religiosidade dos gregos, né? Versículo 22, diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando a observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Então veja que eles eram muito religiosos, mas nem sequer tinham uma objetividade na religiosidade deles. Então, já começamos a perceber o caráter subjetivo da cultura grega. É interessante que filósofos que tentaram trazer objetividade no conhecimento tinham uma cultura fortemente subjetiva. E esse subjetivismo é ruim para o estudo, para o desenvolvimento do conhecimento, tendo em vista que o conhecimento ele é objetivo. A gente não pode ter um conhecimento que oscila. Né? As leis, por exemplo, né? As leis elas não oscilam. As leis elas estão ali. Imagina se a gravidade mudasse todo dia ou todo mês. A gravidade fosse uma no mês, outra no outro mês. E eu imagino se as leis naturais elas estivessem mudando constantemente, nós não teríamos jamais um conhecimento certo, porque a gente não teria como repassar aquilo que ele é incerto, né? Você hoje faz um cálculo, amanhã o cálculo já não vale mais, porque as coisas já não estão funcionando do mesmo jeito. E o mundo ele possui leis que Deus criou, estabeleceu, leis que não mudam. Por isso que nós podemos estudar. E a cultura da antiguidade, a cultura greco-romana, possuía bastante subjetivismo, bastante misticismo e até pragmatismo no dia a dia. A sociedade era assim. É interessante que em Confissões o Agostinho ele vai mencionar o pragmatismo daqueles dias, falando que o pai dele colocou e se esforçava muito para dar conta da escola, né, para onde ele foi enviado a estudar, para que ele fosse um cara bem sucedido. Isso é pragmatismo. Se você faz medicina porque acha que é melhor para ganhar bem, né? Muita gente faz isso. Vou fazer um curso. Que curso? Qual é o que no final eu vou ganhar mais? E aí as pessoas vão logo para os cursos que têm um grande lucro posterior. O médico, ele hoje em dia ele é médico porque ele ganha bem, não porque ele gosta daquilo. Isso é um pragmatismo, um utilitarismo, né? Então, isso é ruim para o conhecimento, porque ele não ama o que faz, não faz com o propósito correto, ele faz simplesmente para se dar bem. Então, o paciente não é um paciente, é um cliente, né? O cliente, ele está ali para pagar. Ele não está preocupado em descobrir novas curas para beneficiar as pessoas. Ele não tem uma paixão pelo conhecimento, ele tem amor ao dinheiro, né? E quando se faz uso do conhecimento visando apenas um retorno financeiro. Além disso, a antiguidade foi muito marcada pela questão das crises, né? A gente vai encontrar muitas crises que o Império Romano viveu, e essas crises dificultaram bastante também que houvesse uma preocupação, um interesse considerável em relação ao conhecimento, porque no final das contas, no meio de guerra, ninguém vai estar preocupado com o estudo, vai estar preocupado em sobreviver, né? Você está fugindo da morte. Então, no período de crise, nós nos preocupamos muito mais com a sobrevivência do que com o desenvolvimento. Interessante fazer uma analogia com Davi e Salomão. Davi foi um homem de guerras. Foi ele quem conquistou toda a região ali do Canaã. Ele quem conquistou para Israel. Ele conquistou domínio ou paz para o povo em relação aos povos vizinhos. Ele foi um homem de guerra. Ele não foi um homem que construiu, foi um homem de guerra. Em época de guerra não se constrói. E Salomão, no entanto, foi um homem de paz. Ele herdou um reino que já tinha sido desenvolvido nesse aspecto militar.
e então desenvolveu de outras formas. Ele desenvolveu com o conhecimento. Veja que Salomão é o homem da ciência. Nós temos na Bíblia um registro de que ele escreveu sobre biologia, escreveu sobre uma série de assuntos que nós não temos no livro, né, em mãos, mas que ele desenvolveu, ou seja, ele desenvolveu ciência. Ele foi um homem do conhecimento, um homem que recebeu de Deus sabedoria e desenvolveu isso, desenvolveu também arquitetura, desenvolveu uma série de outras áreas, e no período de paz. Então veja que na paz a gente desenvolve, né? Na guerra a gente sobrevive. E a época medieval, mesmo tendo guerras, mas foi um período que desfrutou de relativa paz. E então o cristianismo se tornou um ambiente muito adequado para a questão do estudo. O cristianismo não só desde cedo estava educando as pessoas, mas quando começou a criar os seus mosteiros, um lugar de estudo, o cristianismo começou a ampliar os estudos e o ensino às pessoas. Veja, ensinar, educar já era algo natural para o cristão. Por quê? Porque a Bíblia precisa ser lida. Então, a mentalidade cristã, a educação das pessoas sempre foi fundamental. Por quê? Porque a Bíblia tem que ser lida. Mas com a tranquilidade, né, com a paz, a criação dos mosteiros no século IV, então surge uma ampliação dessa visão educacional. E começam a surgir as bibliotecas, a escola é ampliada, pessoas são atraídas aos mosteiros para o desenvolvimento do conhecimento. Como nós falamos, ele não era pago. Nós vamos encontrar contribuições de quem podia dar contribuições e vamos encontrar também pessoas que, sem ter nada, eram acolhidas nesses mosteiros. E essas escolas iam transmitindo o conhecimento que o cristianismo ia tanto desenvolvendo quanto guardando conhecimento anterior. E então o cristianismo foi o melhor ambiente para a propagação e desenvolvimento da ciência, inclusive para que ela fosse passada para a Idade Média. O que acontece mais com o cristianismo? É que o cristianismo ele vai oferecer uma visão de mundo, tá? No cristianismo, nós vamos ter um mundo criado por Deus. Deus é o Criador, é o único Criador. Isso faz uma grande diferença. É que, enquanto na antiguidade tudo era visto de forma muito mística, né? Por exemplo, nós temos os nomes dos planetas, né? Vênus, Saturno, Júpiter, Mercúrio e assim por diante. Os nomes dos planetas, em geral, receberam nomes dos deuses da antiguidade. Os romanos deram nomes aos planetas dos seus deuses. Por quê? Porque a visão deles, essa visão romana, bastante mística, como nós falamos, era uma visão de que os deuses moravam no céu. Né? Então, o céu era o lugar dos deuses, a terra é o lugar dos homens. O que acontece? Não tem como alcançar o conhecimento do céu, porque o céu é o lugar dos deuses. É a terra que é o lugar dos homens. Isso já impossibilita o desenvolvimento, por exemplo, da astronomia, como deveria. Por quê? Porque eles olhavam para a criação divinizando a criação. E o cristianismo corrigiu isso. O cristianismo disse: não, só existe uma causa motora para todas as coisas, só existe uma causa para tudo que há, só existe um Criador. Deus é o Criador. Todo o restante é criação dele. E tudo que Deus criou pode ser estudado pelo homem. Porque Deus deu ao homem. E lá, né, no Jardim do Éden, aqui pega Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o homem, ele tem essa responsabilidade de cuidar e de desenvolver a criação. E uma vez que ele tem essa responsabilidade, o cristianismo, ele motiva o desenvolvimento do conhecimento. Além disso, tendo em vista que há um Criador que criou todas as coisas que existem, essa criação é uma criação estabelecida por ele, é uma criação, portanto, objetiva, e é uma criação que, já que ela deve ser desenvolvida, ela é uma criação conhecível. Ou seja, isso já combate
os agnósticos, e todo aquele misticismo, inclusive das religiões ocultas, né? Também o ceticismo filosófico, que dizia que nada podia ser conhecido, que de onde surgiu, né? É mais conhecido em Descartes, a questão da existência, do duvidar, já é uma prova da existência, né? Mas foi Agostinho quem trouxe essa ideia, na verdade. Então, a, a certeza de que o mundo é conhecível é a base para que eu possa desenvolver o conhecimento em cima dessa criação que é conhecível. Eu posso estudá-la, eu posso desenvolvê-la, eu tenho como conhecê-la a partir daquilo que Deus nos deu. A gente vai entrar em outro ponto, que tem a ver com a questão de como nós conhecemos, né? Surgiram várias teses acerca, várias teorias sobre como é possível conhecer as coisas, como é possível a gente aprender a verdade. Será que eu estou realmente entendendo a realidade? Será que eu consigo compreender? Agostinho vai ser o ponto de partida, porque Agostinho vai dizer que sim, nós podemos conhecer, e isso porque Deus ilumina a mente humana. E ele não estava errado, tá? Porque de duas formas nós podemos dizer que o homem, de fato, recebeu de Deus essa capacidade de conhecer. Uma, nós vamos encontrar na própria Bíblia, até inclusive, aquele moço, né, do Eliseu, do profeta Eliseu, que em um certo momento, quando eles estavam sendo abordados pelo rei da Síria, ele ficou impressionado, porque vinham atrás de pegá-los, né? Eles iam para pegar o Eliseu, que estava relatando os segredos do rei, contando os segredos do rei para o Israel, o rei de Israel, e então frustrando os planos, né, militares dele. E ele diz que quando ele sai, né, da casa, vê aquele exército cercando, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz o texto que Eliseu, ao ver o moço impressionado e com medo, né, porque não sabe o que ia acontecer, ele ora a Deus, Deus, mostra para ele, abre o entendimento dele. E aí a realidade que era que havia mais do que o exército inimigo, havia um exército do Senhor ali, ela aparece para o moço. Então, de certa forma, o Agostinho não está errado. A iluminação do Senhor, ela é real, ela existe, ela é necessária. Então, é que Paulo pede para que Deus dê sabedoria para compreendermos a palavra. Mas a gente não deveria atribuir só a palavra de Deus, mas também a iluminação que Deus pode dar ao homem para que ele consiga aprender e desenvolver a própria realidade, principalmente quando se trata do assunto de os universais, né? O conhecimento daquilo que é universal. E depois de Agostinho, vai se desenvolver o assunto com outros estudiosos, principalmente lá mais próximo da Renascença. Mas, no meio termo, entre Agostinho e a Renascença, aqueles que vão estudando a partir dessa concepção de que Deus criou o mundo, Deus deu a capacidade ao homem para aprender, o homem deve fazer isso como responsabilidade, e quando ele faz isso bem feito, ele faz isso para a glória de Deus. Então, o homem deve desenvolver esse conhecimento para, inclusive, compreender melhor as obras do Senhor. Então, o cristianismo coloca fundamentos importantes no conhecimento. Ele torna um assunto muito importante um assunto resolvido. Porque quando se pensa em ciência, se pensa na metafísica como um ponto de partida. Porque quando alguém olhou para o céu e procurou entender as estrelas, o Sol, a Lua, olhou para a Terra e tentou entender quem nós somos, por que as coisas são assim, por que quando nós soltamos um objeto ele cai no chão, tudo isso tem a ver com perguntas mais fundamentais, que são as perguntas que a gente chama de metafísicas, são as perguntas acerca da existência humana. Ou seja, o homem, quando ele olha para a criação, ele quer entender a criação, porque ele quer entender, inclusive, quem ele é. Ele quer entender por que ele está ali, de onde ele veio, por que as coisas são assim, porque eles têm uma necessidade de entender, inclusive, o propósito da vida dele, né?
viver só por viver. Você vive por quê? Não vive só por viver. Em algum momento da vida, essa vida sem sentido, né? Essa vida sem significado, sem propósito, ela perde qualquer, é, ela perde qualquer graça, né? Pessoas terminam desistindo da vida porque a vida não tem sentido para ela. Ela não conseguiu aprender o significado, o sentido, o propósito da vida. Essa é uma necessidade natural do ser humano. O ser humano precisa entender quem ele é e para que ele existe, qual o propósito da vida dele. Então, a ciência na Idade Média, ela era feita também com esse propósito. Então, todo o desenvolvimento tinha o propósito de entender melhor aquilo que Deus fez e que tinha a ver com o fato de Deus ser o Criador e eu ser criatura dele. Mas só que o cristianismo deu uma resposta. Ele disse, olha, já sabemos quem é o Criador, de onde viemos. Agora precisamos entender como Deus fez as coisas, né? Eu preciso entender por que quando eu solto o objeto ele cai. O que foi que Deus fez? Então, o cristianismo deu a base mais fundamental, que é quem criou? Deus. Deus criou. Então, ele deu aquele ponto de partida para que o homem, inclusive, encontrasse tranquilidade para trabalhar o resto. Ou seja, na Idade Média, o estudioso ele trabalhava sabendo qual é a sua origem e desenvolvia a partir dali com satisfação, porque ele já sabe quem ele é, ele já sabe de onde ele veio. Agora o que ele precisa é descobrir como foi que as coisas foram feitas, no sentido de quais as leis que regem, o que Deus fez para que as coisas funcionem do jeito que elas funcionam. E ele é motivado a estudar e aprender as coisas a partir desse fundamento que foi deixado ou colocado pelo cristianismo, certo? Bom, mas como o Kenneth ele fala, o Agostinho menciona, o Agostinho ele contribuiu não só com a questão da teoria do conhecimento, acerca da iluminação. Deus é quem ilumina o entendimento do homem para que o homem conheça. Então, Deus é a fonte também do próprio conhecimento. Mas ele contribuiu com uma série de outros pontos, como nós colocamos aí no slide, vocês podem ver. E eu achei interessante mencionar o último aí, o quinto, a refutação do ceticismo, porque isso mostra como, na Idade Moderna, vamos dizer assim, o plágio aconteceu. Estudiosos que receberam mérito por coisas que outros da Idade Média descobriram. Nós havíamos falado de Galileu, mas Descartes também ele terminou sendo coroado com mérito por um argumento, por aquilo que ele apresentou, quando na verdade o que ele fez foi só usar de uma forma diferente, né, um argumento que Agostinho já havia usado. Nós vamos encontrar em Agostinho essa prova de que nós existimos e que não dá para se duvidar da existência, da realidade. Ele usa, pelo menos em 3 obras, nos Solilóquios de Agostinho, no texto sobre a Trindade e também no livro A Cidade de Deus. Nesses 3, Agostinho tem argumentos importantes sobre a questão da realidade, da possibilidade de conhecer a realidade, inclusive. Pegando aqui um pouco do argumento de Agostinho em A Trindade, bem aí no meio do slide, vamos pegar aqui, ele diz assim, quem, porém, pode duvidar que a alma vive, recorda, entende, pensa, sabe e julga? Pois, mesmo se duvida, vive. Se duvida, lembra-se do motivo de sua dúvida. Se duvida, entende que duvida. Se duvida, quer estar certo. Se duvida, pensa. Se duvida, sabe que não sabe. Se duvida, julga que não deve consentir temerariamente. Ainda que duvide de outras coisas, não deve duvidar de sua dúvida, visto que, se não existisse, seria impossível duvidar de alguma coisa. É fantástico. Agostinho, muito antes, observe, Agostinho
ele trouxe o argumento que depois ficou conhecido como o argumento de Descartes, que na verdade não é. Penso, logo existo, foi uma criação, ou foi uma elaboração de Agostinho, quando ele mencionou a questão da dúvida ser uma prova da própria existência, e inclusive da capacidade de conhecer algo. Porque se eu consigo provar que eu existo, isso se torna objetivo, eu consigo também provar que eu consigo conhecer, que o conhecimento ele é possível. E essas bases são importantes para a ciência. Se nós não soubéssemos que é possível conhecer, que é possível saber o que é a verdade, seja ela pensando aqui na revelação de Deus ou mesmo na questão natural, então não tem nem por que nós estudarmos, né? Não tem nem por que nós meditarmos. Então, para adiantar aqui esse primeiro ponto, nós vamos encontrar na Idade Média um dos pontos importantes é que ela deu para a Idade Moderna os fundamentos necessários para que ela desenvolvesse o conhecimento. O fato de que a criação ela é objetiva, ela é conhecível, a gente pode e deve desenvolver toda a criação, porque existe um Deus que a criou e tudo mais é criatura. Então a gente pode estudar, deve fazer isso. É até um dever do ser humano, isso também é muito bom. Quanto melhor você conhece, melhor você pode servir ao outro, e isso fez com que os estudiosos desenvolvessem as mais diversas áreas do conhecimento, inclusive a própria medicina. A nossa medicina está muito avançada em nossos dias, porque um dia médicos desenvolveram. Nós vamos encontrar os princípios básicos da medicina em relação a várias questões, cirurgia, inclusive, também, nós vamos encontrar na Idade Média. Na Idade Média foi que se desenvolveu a anatomia, que se desenvolveu até a anestesia, que se desenvolveu o estudo de várias doenças. Mesmo que eles não tenham chegado onde nós chegamos, eles deram para nós as bases. Eles deram as bases. O segundo ponto é os pilares do edifício científico. Eu vou procurar aqui, avançar um pouquinho para cá. Pronto. Então, o cristianismo ofereceu para o mundo antigo algo que atraiu, cativou bastante, desde a pessoa mais simples à pessoa mais culta, que foi a sua cosmovisão. A cosmovisão cristã, ela é uma cosmovisão completa mesmo. O sistema de vida do cristianismo, do cristão, ele é completo, é holístico, é integral, abrange tudo. Vocês vão encontrar outras cosmovisões. O evolucionismo, ele é uma cosmovisão. O naturalismo é uma cosmovisão. Nós vamos encontrar cosmovisões de outros povos, né? E nós vamos encontrar muitas cosmovisões, ou seja, uma forma de ver a realidade, de se relacionar com a realidade. E o cristianismo ofereceu ao mundo uma cosmovisão, um sistema de vida bíblico. E esse sistema de vida, ou essa cosmovisão, ela é coerente. E isso é fantástico. Porque aí proporcionou ao mundo uma relação com todas as coisas de forma coerente. Veja que, na antiguidade, o cientista, digamos assim, o filósofo, né, o estudioso da antiguidade, ele alimentava o ócio, porque era assim, você era um trabalhador, braçal, digamos assim, ou você era um filósofo. O filósofo era o homem ocioso que ele cultivava a reflexão, mesmo que essa reflexão não levasse a lugar nenhum, e esse cultivar da reflexão pela reflexão ocorria dentro do ócio. Já no cristianismo, há uma aproximação de todas as esferas da vida. Portanto, a física, e pensando na filosofia natural, o estudo e o trabalho e a própria reflexão metafísica, elas estão interligadas. Tanto é que os mosteiros vão cultivar uma boa alimentação, exercício físico, estudo com disciplina e serviço à comunidade, uma série de elementos. Ou seja, eles tinham uma cosmovisão inteira, integral, um sistema de vida integral.
E por isso que o cristianismo atraiu estudiosos, o próprio Agostinho e outros mais, que vindo de outras culturas e vindo de outras religiões e sendo homens estudados, homens que queriam o conhecimento e visavam também uma questão racional, eles encontraram no cristianismo o sistema mais coerente. E o cristianismo, então, ofereceu ao mundo uma coerência, porque a fé cristã, ela apresenta uma coerência com todas as esferas, sendo Deus a origem de todas elas. Não, nós temos vivido uma incoerência em nossos dias. Por exemplo, já, inclusive, vi isso acontecer e tive a oportunidade de corrigir. Uma pessoa, ela vai para a escola e ensina biologia, ciências, né? E vai ensinar os alunos as diversas, na verdade, as diversas não, né? Basicamente é uma teoria que é a teoria que foi estabelecida como a verdade, que é o naturalismo, o evolucionismo, e ela ensina como se aquilo fosse verdade. Ela nem apresenta como uma teoria dentre outras teorias, e aí procura acrescentar as outras teorias, quer o criacionismo, outras teorias que possam ter aparecido. Não, ela ensina uma como verdade. E aí chega no domingo e vai adorar o Deus que ela negou a semana inteira. Isso é incoerência. Esse sistema de vida atual, do próprio, infelizmente, do próprio cristianismo prático da atualidade, ele é incoerente. Então, ele não tem como atrair pessoas que querem uma vida, um sistema de vida coerente. Mas o cristianismo, na Idade Média, ele era coerente, porque ele abraçava tudo. A política, a educação, o trabalho, a arte, a ciência, a metafísica, tudo é de Deus. Hoje não. Hoje você, assim, se a bebida, qualquer bebida que for fora do padrão, isso não é de Deus. A arte, não, a arte não é de Deus. O que é de Deus? De Deus é o estar dentro da igreja. Observe que o cristianismo de nossos dias ele é completamente incapaz de oferecer um sistema de vida completo. Nós estamos vivendo um problema. A Idade Média apresentou um sistema completo. E isso possibilitou o desenvolvimento de todas as áreas, porque todas pertenciam a Deus. Deus é o Deus da política, da educação, do trabalho, da arte, da ciência, da metafísica. Ele é o Deus de tudo. Então, todas as coisas, como Paulo disse, né, quer comais, quer bebais, ou quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que na Idade Média nós encontramos os estudiosos, não estudiosos apenas de uma área. O homem só estudava astronomia, por exemplo. Não. Em geral, eles estudavam um pouco de tudo, que era, dependendo do gosto de cada um, desenvolvido uma área específica. Mas eles conheciam bem as outras áreas também, mesmo que se dedicassem mais a alguma, como é natural que a gente termine gostando de alguma coisa em especial. Veja que até mesmo nos filósofos, como Aristóteles, nós encontramos uma diversidade de conhecimento. Então, o estudo na Idade Média era um estudo dentro de uma visão, de um sistema de vida, de uma cosmovisão integral, integral, onde Deus é a razão de tudo. E como Deus é a razão de tudo, então eu consigo desenvolver tudo a partir desse ponto que foi colocado. Eu coloquei alguns tópicos aí pensando em um rápido desenvolvimento. O cristianismo ergueu algumas colunas que foram fundamentais para sustentar a ciência. E nós já mencionamos que Deus é o ponto de partida, né? Além disso, nós temos o fato de que o homem deveria desenvolver as suas faculdades durante sua vida. É o que nós também já falamos, que é um dever até do ser humano. E o desenvolvimento dessas faculdades, ele proporcionaria até um melhor serviço, não só a Deus, mas ao próximo também. Então, veja que foge do pragmatismo, porque eu estou procurando conhecer para glorificar melhor a Deus, entender melhor a realidade, servir melhor o próximo e, portanto, tem um significado muito mais amplo do que apenas conhecer ou estudar apenas para produzir e conseguir o pão nosso de cada dia, conseguir o sustento diário. Essa não é a ideia. Passando aqui um pouco adiante, para que a gente consiga cumprir aqui com o nosso prazo,
Achei interessante apresentar para vocês, aqui, botar nos slides, um pouco sobre a verdade que na Idade Média havia uma consciência de uma Terra redonda. Não significa que era do mesmo jeito que nós entendemos hoje. Claro que não. O conhecimento ele foi sendo desenvolvido aos poucos. Seria um anacronismo queremos julgar o passado a partir de nossa perspectiva atual. E seria injusto até, por sinal. Mas havia sim uma consciência. Nós vamos encontrar algumas citações de homens que mencionam sobre o fato da Terra ser globular, ela ser uma esfera. E há também algumas interessantes imagens que mostram que homens que lideraram, né, governantes, reis, tinham o mundo na mão, e se eles não imaginavam o mundo como uma esfera, mas como uma terra plana, então não faria sentido algum eles terem uma esfera na mão para simbolizar o mundo, né? E nós encontramos essas obras de séculos antigos, né? Nono século, 10º século. Então, havia, sim. Veja como nós temos uma imagem completamente deturpada da Idade Média, né? Em geral, se pensa que na Idade Média todo mundo pensava que a Terra era plana. E se fala muito isso por causa da condenação, né, do julgamento de Galileu. Esse julgamento de Galileu ele é questionável, porque as razões para que ele tenha sido julgado parecem ser muito mais questões entre ele e o Papa do que por causa das sugestões dele. Uma das coisas que é mencionada sobre esse julgamento é que, na verdade, o Galileu ele não apresentou possibilidades, ele apresentou como se fossem verdades, mas ele nem sequer tinha provas convincentes, porque o Galileu ele apresentou uma série de teorias que hoje se sabe que não são verdadeiras, eram erradas. Ele apresentou ideias que se comprovaram como falsas. Então veja que Galileu ele cometeu equívocos também. Então na verdade esse problema de relacionamento entre Galileu e a igreja de seus dias tem muito mais a ver com outros fatores e também com problemas que o próprio Galileu trouxe para si mesmo, tendo em vista a forma como ele apresentou as suas ideias. Mas, falando em linhas gerais, você não vai encontrar pessoas sendo queimadas e mortas por causa de estudos científicos. Se isso fosse verdade, nós nem teríamos o manuscrito dessas pessoas. E nós temos hoje manuscritos de estudiosos que apresentaram diversas teorias, diversas teses, ideias que hoje nós sabemos que eram verdadeiras ou com algumas correções e que a igreja simplesmente deixou. Tanto é que aí a gente vamos entrar no último ponto, eu não vou abordar muito, porque o último ponto ele é mais prático. Eu estou trazendo para vocês no último ponto uma série de criações da Idade Média, e é interessante que vocês leiam, e não vou sair lendo aqui, mas a universidade é uma criação cristã. Acho que as pessoas pensam que a universidade é uma criação da Idade Moderna, né? Mas a universidade é uma criação da Idade Média e cristã. A igreja foi que trouxe a universidade. E mais interessante ainda é que a universidade ela é considerada uma ideia cristã. Ela tinha uma relação, os professores eles tinham uma relação com a igreja, né? A igreja tinha esse cuidado. Todavia, é interessante que a universidade tinha liberdade para agir. Era uma das poucas instituições que tinha uma liberdade completa, porque nem mesmo a realeza deveria interferir nas universidades. Ou seja, eles receberam uma liberdade para estudar, para desenvolver o conhecimento. Se a igreja tivesse interesse em coibir o conhecimento, como se ela tivesse preocupada que descobrisse uma verdade que fosse contra a igreja, ela não ia dar essa liberdade. E por que ela deu essa liberdade? Porque uma vez que a igreja tem a plena consciência de que ela possui realmente em suas mãos a verdade, que é a palavra de Deus, ela não tem medo de que as pessoas descubram a verdade sobre a natureza, porque nada vai contrapor a Bíblia. Então, se em algum momento alguém interpretou errado, que aconteceu, é verdade que aconteceu, pessoas que acharam que a Terra era plana, sim, teve sim, mas isso pode ser corrigido depois. Não é que necessariamente todo mundo pensava assim. Agostinho trouxe uma resposta a isso
quando ele disse, olha, a gente precisa ter cuidado ao ler certas passagens da Bíblia, porque a Bíblia, em certos lugares, não deve ser lida literalmente. Por exemplo, ele menciona a questão da Bíblia e a ciência, né? Tem certas coisas que a gente não tem que ter um cuidado, porque Deus não está trazendo um tratado científico para que a gente comece a calcular aquilo que Deus criou. Ele está apresentando dentro de uma perspectiva humana e de um espectador, alguém que está observando. Então, por exemplo, se você disser para alguém hoje que foi ver a noite surgindo, como é que você vai dizer? Eu fui ver o pôr do sol. Então, ainda hoje nós temos uma linguagem que é uma linguagem de um observador. Nós observamos a criação como se nós estivéssemos parados e ela estivesse se movendo. Então, Agostinho trouxe essas observações, que a gente tem que ter um cuidado para não terminar usando a Bíblia de forma equivocada, interpretando equivocadamente. Isso também ajudou, então, os estudiosos para que eles não ficassem se sentindo presos a uma ideia de que não, olha, aqui é um conhecimento científico que Deus está dando, então a gente não pode contrariar. Então, os quatro cantos da Terra, então a Terra é quadrada. Não era essa a ideia. Essa é uma perspectiva. Os quatro cantos de um lugar é uma forma de apresentar a nossa observação. Quando nós olhamos, nós conseguimos, pelo menos em linhas gerais, dimensionar melhor, ou apresentar melhor para as pessoas quando nós dimensionamos quatro pontos de um lugar. Bom, então, as universidades mostram o interesse da igreja pelo conhecimento. É considerada a primeira universidade a de Bolonha. Todavia, eu achei interessante que, pesquisando, surgiram mais duas, que alguns vão dizer que eram, que não eram. Provavelmente pela forma como surgiram, de uma forma mais simples, né? Sem visar uma universidade. Todavia, considerando o fato de que são mencionadas como universidades antigas, lá em Marrocos e no Egito, eu achei interessante colocá-las no slide, mas destaquei Bolonha porque é considerada a primeira universidade do mundo, a de Bolonha. E é um feito cristão, é um feito medieval. Ninguém pode negar isso. Além disso, eu menciono aqui outras grandes invenções. Olha, essas são as que a gente está mencionando. Há muitas invenções que não temos os nomes e quem criou, terminaram se perdendo com o tempo. A realidade é que a criação na Idade Média ela também se perdeu com o passar do tempo. Então, algumas invenções importantes, que foram importantes para a época e nós até usamos ainda hoje, ou desenvolvemos, né, hoje. A imprensa, o relógio mecânico, a invenção medieval, a ampulheta, o arado pesado, que hoje a gente vai usar com os tratores, mas veja que o sistema é o mesmo, né? Mudamos ou desenvolvemos. O moinho, nós também desenvolvemos, mas o sistema é o mesmo. O moinho de vento. Os óculos também, que serviram até de base para os telescópios, para o microscópio. Veja, não encontramos aquilo que nós temos hoje lá na Idade Média. Todavia, nós encontramos as bases daquilo que nós temos hoje. Eles ofereceram os princípios, digamos assim, e foram desenvolvidos depois. Mas alguém precisou oferecer a base. Ou seja, quando alguém constrói um telescópio, e já tendo todos os elementos do óculos, ele não constrói do nada, ele constrói a partir de algo que já foi concedido. Portanto, não podemos anular aquilo que foi aprendido, conhecido na Idade Média, desenvolvido na Idade Média. O arcobotante, para a construção de prédios altos, então eles desenvolveram uma estrutura que capacita uma construção muito mais alta do que na antiguidade. O forno alto, usado nas indústrias hoje, né? O astrolábio, que é usado para verificar a posição dos astros, isso é importante para se situar, navegação, e inclusive muito importante para chegar na América, né? Eles usaram descobertas antigas, como a bússola, o astrolábio. Então, foram descobertas que para nós parecem ser simples, mas foram um ponto de partida para o futuro. A pólvora, a
o canhão, tudo isso hoje é usado. Acho que uma das mais interessantes descobertas, criações, invenções da Idade Média, são os autômatos, né? Veja, hoje nós temos os robôs, né? E eles tinham também. Eles tinham os robôs medievais, os autômatos, e eram equipamentos normalmente não feitos para uma utilidade prática necessariamente. Às vezes era um enfeite mais, eles serviam para atrair as pessoas, impressionar as pessoas, mas funcionavam, mas funcionavam. É real o fato de que na Idade Média eles conseguiram construir robôs de diversas formas, mecânicos, né? Não eletrônicos como os nossos, mas eles conseguiram desenvolver. Isso mostra o desenvolvimento tecnológico da época, como o conhecimento deles era avançado. E até o dinheiro de papel, ele aparece já no século X, e depois desaparece, e aí volta a aparecer novamente no Ocidente. Mas veja que não é uma criação nova. O dinheiro de papel apareceu antes. Os chineses fizeram, antes da Idade Moderna, o dinheiro de papel. Apresento também para vocês, e aí vocês também vão precisar ver o slide, alguns estudiosos importantes. Eu não estou mencionando tudo, mas alguns estudiosos importantes em várias áreas, tanto na questão da aritmética, como na questão médica, arquitetura, filosofia, estudiosos que trouxeram grandes contribuições em diversas áreas e que eles foram citados por estudiosos da Idade Moderna. Foram base para descobertas, às vezes para sínteses na Idade Moderna. Como nós mencionamos antes, às vezes o estudioso, ou vários estudiosos, elaboraram ideias e na Idade Moderna elas foram sintetizadas, organizadas e ampliadas, mas não surgiram do nada. Houve uma grande base no passado. Então nós temos aí, mencionamos um monte, então não todos, tá? Mas uma diversidade boa. Alguns medievais árabes também nós citamos aqui, para que vocês possam ter pelo menos um certo conhecimento do assunto. Então, implicações. Os estudiosos da Idade Média colocaram fundações do edifício científico. Então, nós podemos mencionar na Idade Média tanto a base no que diz respeito ao próprio teoria do conhecimento. Nós também podemos falar sobre os pilares, o que foram colocados pela própria cosmovisão cristã, e isso tudo foi importante para todo o desenvolvimento científico nesse período. Sem ele, não seria possível, não teríamos chegado onde nós chegamos sem a Idade Média. Então, não dá para a gente anular esse período de jeito nenhum. E eu termino aí com uma frase do Pierre Duhem, que diz: numa palavra, o físico é obrigado a reconhecer que seria insensato trabalhar no progresso da teoria física se esta teoria não fosse o reflexo cada vez mais nítido e cada vez mais preciso de uma metafísica. A crença numa ordem transcendente à física é a única razão de ser da teoria física. E são palavras de um físico que estudou e trouxe um pouco da história da ciência. No final, eu trago algumas referências bibliográficas, tá? Não tem todas aqui. Eu procurei colocar numa página só, então essas 22 referências aí é um pouco daquilo que é base para tudo que já foi dito antes, tá certo? Foi mencionado antes. Creio que é isso. Então, gostaria de agradecer, reverendo, pela sua contribuição com o nosso grupo. Foi fenomenal, assim, realmente muita informação para a gente poder ter no nosso arcabouço, né? Sabendo que, de fato, a gente não vivia uma era das trevas, que a ciência e o cristianismo estão intimamente ligados, principalmente a ciência moderna, que o cristianismo deu as bases para a ciência atual e não o contrário, né? Que a Uhum. gente não vive um fideísmo ou coisas aleatórias, uma fé cega, mas que pelo contrário, o cristianismo dá base para essa
formação científica, né? Uhum. Então, eu gostaria de pedir ao pessoal para, se tiver algumas perguntas ou comentários, podem ficar à vontade. Vocês fiquem à vontade, a gente vai deixar também essa reunião, né, no nosso YouTube, certo? Uhum. Então, gostaria também de divulgar para vocês que a gente tem um canal no YouTube, também temos uma página no Instagram, e também gostaria de divulgar o blog do pastor, que é Vox Scripture, né? É assim que se pronuncia, reverendo? Vox Scriptura. Scripture, é assim, né? Uhum. Isso eu tenho também, não só o blog, mas também um canal, né, no YouTube, Uhum. que o senhor deixa lá os sermões. Exato, exato. Eu coloquei no canal um vídeo com Isso, uns slides. slides. Eu vou até trocar porque eu fiz uma outra correção e aí eu vou substituir para atualizar. Mas eu vou atualizar e te mando o link daqui a pouco, certo? Pronto, tem pressa não, pastor. Então, ficou muito bom, eu realmente gostei demais. Uhum. Graças a Deus. E eu acho que ninguém tem nenhum comentário não. Vou fazer uma oração finalizando. Certo. Só uma observação. Se acaso alguém tiver, depois, quiser falar alguma coisa, lá no Facebook tem o mesmo vídeo com os slides e eu te dei, eu vou te mandar de novo, né, por causa da correção que eu falei, Aham, vou te mandar sim. de novo os slides em PDF e tem no canal também, e vou colocar de novo no canal, na verdade, corrigindo. E Pronto, aí o pastor. Então, pessoal pode ler com paciência. Você passa para o pessoal e o isso. pessoal lê com paciência. E Uhum, você pode colocar até no seu canal o PDF dos slides uhum. para que o pessoal pegue. Não é problema, não. Pronto, era justamente isso que eu ia perguntar. Se eu não se importar, a gente vai divulgar no nosso grupo do WhatsApp o Uhum. PDF Sim. completo. Só espero eu te mandar o novo daqui a pouquinho, porque Sim, como eu fiz uma correçãozinha, aí de vez em quando você vê um erro aqui, uma ali, ortográfica, uma coisa assim, mas eu fiz a última correção, acho que não vou atualizar mais não, e aí você passa para o pessoal. então gostaria de orar com o pessoal. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós podemos refletir sobre como o Senhor dirige todo, toda a história, o conhecimento, a ciência, que o cristianismo não é simplesmente uma fé como qualquer outra, mas não, Senhor Deus. É um sistema de pensamento completo e que nos dá base para desenvolvermos a ciência e tudo mais. E nós te agradecemos por isso, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso conosco. Que esse conhecimento, ó Pai, não venha a ser esquecido, que a gente possa propagar para outras pessoas, para que o cristianismo não venha a ser difamado, que a gente não venha passar a ideia de que é uma idade das trevas ou de que, na verdade, não houve nenhum desenvolvimento, porque isso é uma mentira, uma falácia, e que a gente possa sempre estar de cabeça erguida defendendo o evangelho do Senhor, a tua santa palavra, Senhor Deus. Então, esteja conosco, e assim que nós te oramos, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Então, Então, obrigado. nós que agradecemos, pastor, nós que agradecemos a oportunidade, que Deus abençoe os irmãos e sigam lá o canal do pastor, nosso canal, tem muita coisa. Valeu!